Queridos, eu estou extremamente desafiado no meu coração a pensar e fazer uma caminhada com a minha igreja sobre reflexão do reino de Deus, daquilo que nós somos em Deus e aonde Deus quer que nós cheguemos. E pensar nesta reflexão, que é uma série de reflexão, está no meu coração. Hoje é um dia importante para a nossa nação, mas muito mais do que esse dia, durante todo esse processo presidenciável que decorreu nesse ano, eu comecei a fazer algumas leituras sobre nós, a igreja. Fazer uma leitura do meu povo, da minha casa. Acompanhei de forma silenciosa pelas redes sociais, algumas vezes me manifestei e me arrependi, mas de alguma forma eu comecei a perceber que nós, a igreja, nos perdemos na nossa caminhada. E foi difícil construir esse sermão, que ele está dividido em 12 tópicos. E eu vou falar apenas de um tópico nesta noite. Eu comecei a perceber de que nós precisamos fazer uma crítica a nós mesmos. Antes de fazermos uma crítica à sociedade, antes de fazermos uma crítica ao mundo, nós precisamos fazer uma crítica a nós. Eu sou pastor há 25 anos. Em 1993 eu fui ordenado ao ministério da Palavra de Deus com os meus 19 anos. E cheguei ao seminário. E aos 22 eu fui ordenado ao ministério da Palavra. Me dói ter que salientar alguns pontos aonde nós, como a igreja, temos falhado. E quando eu falo em nós, eu estou incluindo-me, não como juiz, não como promotor, mas como testemunha e réu desse processo todo. Se alguma pessoa não crente, não evangélica, usar esse meu sermão na internet, para usar desta reflexão, a fim de atacar a igreja, eu quero deixar claro uma frase, que eu aprendi com o pastor Ademar Paigli, professor de filosofia da religião. Que eu prefiro ser um cristão em luta com os problemas de uma igreja imperfeita, a ser um perfeito pecador fora dela. A igreja está longe de ser perfeita. A igreja está longe de ser uma instituição sem falha e sem erros. Mas eu ainda assim prefiro estar em luta dentro das anomalias e disparidades que acontecem aqui dentro, do que viver como um perfeito pecador fora dela. Por isso, um dos pais da igreja disse que a igreja é algo parecido com a arca de Noé. Se não fosse pelo julgamento de Deus contra os que estão fora dela, seria impossível aguentar o mau cheiro dela. É assim que é a igreja. Há alguém perfeito aqui? Acredito que não. Como pregador da palavra de Deus, eu tenho pensado muito sobre aquilo que nós nos tornamos nesse primeiro decano do século 21. E quando eu falo nós, eu estou envolvendo-nos nós como um todo, como indivíduo que faz diferença ou não na coletividade. E é por isso que dentro desse contexto, eu quero dizer que essa reflexão, ela incomodará muitos líderes, incomodará você, como ela me incomodou. Tentei pensar e vou tentar fazer uma reflexão com você nesta noite, com muito cuidado, com muita compaixão, para não ferir a menina dos olhos de Deus, que é a igreja. A igreja, antes de ser uma organização, ela é uma igreja organismo. Olhe para mim, deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Já pensei em desistir da igreja. Já pensei em desistir de você. Já pensei, e há um momento eu pensei que tudo que a gente está vivendo aqui é uma farsa. Mas a minha caminhada com Deus
não permite me fazer desistir da igreja, porque eu sei que a igreja, ela foi colocada nesse mundo para ser a esperança do mundo. A igreja é formada de homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E é por isso que nesse momento eu sei que a natureza humana, como é, a minha natureza humana e a sua natureza humana, ela é terrível. E talvez você vá me entender mal. Alguém fez uma crítica a mim e não doeu, eu entendo. Uma crítica burra. Porque você dizer que igreja e religião não se mistura é ignorância. Igreja e política não se mistura é burrice. Igreja não deve se misturar com a política partidária. Ela não pode ter candidato A, candidato B, ela não pode ter partido A ou B, mas ela deve funcionar como voz profética para o Estado, porque nós não somos cidadãos dos céus, somos cidadãos dessa terra, tributamos, pagamos taxas, pagamos impostos, e quando elegemos um representante, nós sofremos as agrúrias ou desfrutamos das benesses de um bom governo. Agora, nós precisamos entender claramente que o que nós estamos vivendo nesse mundo, o que nós estamos atravessando é uma palavra simples: crise. E quando a gente vai falar crise, nós não estamos dando uma autópsia do cadáver de alguém. Atinge a crise todos nós, sendo evangélicos ou não. Nós que confiamos em Cristo e servimos a Cristo, também estamos imersos na crise em que se encontrou o nosso país. E como nós não somos uma ilha, como nós não estamos isolados, essa crise, ela também tem ecos aqui dentro. E por ter ecos aqui dentro, o Senhor conhece o meu coração. E a ideia aqui não é ser juiz. Agora, eu sei que homens brilhantes, e que eu não chego à altura desses homens, também não foram compreendidos. Homens como Sócrates, como Jesus, como Lutero, como Copérnico, como Galileu, como Newton, como os apóstolos, tantos outros homens que foram mal compreendidos. Eu sei que nesta reflexão você tem a liberdade de pensamento, de concordar ou de discordar. Agora, eu pergunto assim: se lhe pedisse que você descrevesse a situação, se você fosse conceituar como se encontra a igreja de Jesus hoje, como que você definiria? Eu estava agora em Águas de Lindóia, eu e o pastor Dene, no congresso da Igreja Multiplicadora, e conversando com alguns colegas. Havia mais de 1000 congressistas ali, e com alguns eu troquei ideias, e eu perguntei: como que você avalia a igreja, e como a igreja está nos dias atuais? Alguns colegas responderam, e um deles disse: eu defino a igreja que ela está vivendo um momento de reavivamento. Duvido. Por isso, queridos, eu não acho que a igreja está vivendo um avivamento. Seria ótimo se isso fosse verdade. Se a igreja estivesse vivendo um avivamento, isso me traria grande alegria, porque eu vejo muita evangelização por toda parte, e isso me alegra muito. Mas o vento do Espírito ainda parece muito suave, e o ar um tanto abafado. Eu vejo que nós temos grandes celebrações, mas a nossa vida pessoal está um caos. Um outro colega definiu a igreja, o momento da igreja, como um momento de renovação. Eu queria que os meninos passassem a tela para mim, por favor. Eu ainda vou ter o PowerPoint para eu passar a tela. Vamos lá, quem está lá na produção. Pode passar. Próxima tela. Obrigado. Renovação. Queria que fosse isso. Talvez em alguns ministérios, talvez em algumas igrejas, mas o fato é que a igreja está vivendo um negócio qualquer, menos renovação. Para renovar a igreja, eu defino que é preciso haver algo muito mais do que apenas grandes celebrações, grandes cartazes ou mudanças na ordem do culto.
Então eu não acredito que nós estamos a viver um momento de renovação. Talvez um outro colega disse: não, Valmir, você está certo, mas eu acho que a igreja está vivendo um momento de reavaliação. Seria bom, e muitos estudos estão sendo feitos sobre essa área. A esperança que eu tenho é que esses estudos sejam úteis e proponham mudanças, mas nós aqui estamos fazendo uma avaliação, e essa avaliação não é para que nós tenhamos uma autópsia, mas o que eu defendo é que a igreja precisa mesmo da ressurreição. Ruína, foi o que um outro pastor falou para mim. Não, a igreja está ruína, e esse era um colega mais próximo de mim. Eu tentei durante esses 3 últimos dias convencê-lo de que a igreja não está vivendo uma ruína. Não acredito que a igreja está vivendo uma ruína, porque eu acredito que Deus ainda está no trono, amém? Eu ainda acredito que a igreja, apesar dos seus erros, das suas falhas, ainda é a menina dos olhos de Deus. Então eu acredito literalmente que há pessoas dispostas a ouvir e obedecer. Não importa quão sombria seja a hora, as estrelas ainda brilham e ainda irão brilhar muito mais, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Nós geralmente somos pessimistas, mas eu sou realista e não pessimista. Depois de muito pensar, construindo esse sermão, estudando ontem à noite, eu cheguei à conclusão de que a igreja, ela precisa ser bem definida. E a conclusão de que a palavra que melhor descreve a atual igreja evangélica no Brasil é a palavra opróbrio. A palavra opróbrio significa escândalo. E quando nós olhamos para a situação, na realidade chegamos à conclusão que descrever opróbrio, descrever escândalo, não se refere apenas à igreja, mas é definir como está o Brasil dentro do cenário político e social. Escândalo nos esportes, escândalo nas embaixadas, escândalo na educação, escândalo no Congresso, escândalo em todos os segmentos, inclusive na igreja. O que realmente aconteceu à ética? Você pode me responder? O evangelho no Brasil, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o que foi que aconteceu? Talvez alguns possam dizer assim: pastor, não aconteceu nada, tudo continua a mesma coisa, sempre foi assim. Talvez a sociedade ainda seja um tanto ética. Essas situações desagradáveis, elas são normais dentro de um conceito sociológico. E aí eu comecei a pensar e comecei a dizer o seguinte: é verdade, sempre houve escândalos no governo, sempre houve escândalo no mundo dos negócios, sempre houve escândalo nos esportes, sempre. Mas então por que toda essa agitação? Porque esses escândalos agora afetaram a nossa relação, a relação de um com o outro. A Bíblia diz que nisto conhecereis que sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. E uma coisa eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós perdemos o sentido do que é amor, nós perdemos o sentido do que é respeito, nós perdemos o sentido do que é caminhar na fé. Nós vivemos uma superficialidade, uma frieza mórbida de gente que vive o sensacionalismo dos holofotes do evangelho, mas um evangelho fraco, um evangelho pobre, um evangelho raquítico, um evangelho sem ética, um evangelho que não produz mudança. E o que nós temos? Uma sociedade doente. O texto que Deus colocou no meu coração para refletir com vocês, eu tenho batido na tecla desses versículos há mais de 11 anos, aqui na nossa igreja. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Você pode acessar a sua Bíblia. Você já está acessado mesmo no WhatsApp? Saia dele e vá para a Bíblia agora. Aí o verso, pronto, ok? Dá um stop aí na sua rede social, né? Eu disse assim,
Deixa eu fazer uma crítica aqui, fazer isso para você. O Brasil não estava preparado para a inclusão digital, porque nosso processo de educação sempre foi tecnicista e conteudista, e a nossa educação nunca nos levou a fazermos uma reflexão de mundo na ótica da política e da economia. Quando veio o processo de globalização, tecnologia e inclusão, nós perdemos ainda mais a capacidade de fazer uma reflexão do mundo, porque quem nos dá conhecimento agora é o WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. Nos tornamos mais burros do que antes. A gente não lê, a gente se informa e informa uma corrente tendenciosa. Então, querido, como vamos mudar? Quando você olha um país como a Coreia do Sul, como a Finlândia, você entende com o Japão, como esses países se desenvolveram. Mas nós somos a geração, somos uma piada no mundo. Quem sai lá fora sabe que todas as vezes que a gente pega um metrô, um trem, lá fora, o pessoal já sabe quem somos nós. Estávamos em Paris, e a mulher chegou perto de mim e falou assim: vocês são brasileiros, não? Como é que a senhora sabe? Vocês estão fazendo selfie. Nenhum outro país do mundo é a nossa cultura. A nossa cultura alienadora. A nossa cultura não nos permite devorar um livro. Quer ver uma pergunta? Quantas horas você passa no WhatsApp e quantos livros você lê no ano? Duvido que você conclua um livro no ano, porque a rede social não deixa. Você tem mais grupo no seu WhatsApp do que nós temos de discípulos de Jesus nessa igreja. Você tem grupo do tudo, o grupo do pé, o grupo da mão, o grupo da cabeça, o grupo do olho, grupo de tudo. E você gasta mais tempo com futilidade e imbecilidade do que construindo a sua capacidade de pensar para construir um mundo melhor. Por isso, o texto que nós queremos olhar para você é Mateus capítulo 5. Veja lá Mateus capítulo 5. Nos diz assim o versículo 13 e diante. Vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Assim, você sabe, queridos, que quando eu vou pensar sobre nós e o que essa eleição me trouxe, e minha esposa me ajudou muito, e eu quero fazer dessa série de sermões que eu estou elaborando uma reflexão nossa. Nós crescemos, mas nós ficamos mais fracos biblicamente. Eu tenho líderes nesta igreja que a minha vontade era de tirá-los da liderança amanhã. Nós temos tanta gente na igreja, mas nós percebemos nessas eleições a falta de fundamentação bíblica. As pessoas perderam a propriedade do que é conteúdo bíblico, princípio bíblico. Alguns líderes não têm como ficar deles, não é porque não pensa como eu penso, mas é porque não pode discipular outros, senão nós teremos uma igreja doente.
pessoas que não estudam a Bíblia. E nós modernizamos tanto, nós que eu falo somos nós cibapenses. Nós modernizamos tanto, que minha esposa me ajudou a pensar e a construir isso aqui, dizendo que a explicação do que está acontecendo entre nós, dentro de nós, não é que tomamos partido de A, B e C. Tudo que nós teríamos que fazer agora é pensar o que realmente nós cremos. O que é que esta igreja crê? Como é que nós cremos? Nós não precisávamos labutar um com o outro. Nosso problema não é o público haver descoberto de repente, para o constrangimento de cristãos, que nós também somos pecadores e que nos escondemos dentro da igreja. Esse não é o problema. Não há muito tempo o público sabe que há pecado na igreja, mas que nós temos sobrevivido. Os cristãos evangélicos não são um grupo de pequenos colegiais que corram quando estão pegos em flagrante, infringindo regra, mas parecemos um exército derrotado. Parecemos hoje um grupo de pessoas despidos perante os nossos inimigos, e a descoberta a igreja está desprovida de integridade. A nossa igreja não é uma questão de questão numérica, quantitativa. Não é uma questão de igreja grande, igreja pequena. Não importa o quanto nós crescemos, é o quanto nós vivenciamos um evangelho real. Se a descoberta fosse apenas de que a igreja está corrompida por hipócritas, bastaria que nós retirássemos as máscaras, pedíssemos desculpas e começássemos a ser honestos novamente. Mas a questão é muito mais complexa e muito mais profunda do que a maioria de nós gostaríamos de admitir. Pois a integridade, ela envolve a própria essência da igreja no mundo. O diagnóstico, querido, ele é aflitivo e o remédio é dispendioso, mas a igreja deve ter a coragem de enfrentar os seus problemas honestamente e fazer o que é preciso para recuperar o seu caráter. Defrontamos-nos com uma igreja em crise de integridade. Não somente a conduta da igreja está em debate, mas também o seu próprio caráter. O que é que nós somos? Uma instituição que atendeu aos apelos do mercado gospel. Queremos vender música, vender literatura, ou queremos ser sal e luz da terra? Que tipo de vida que eu como igreja, você como igreja, nós como cristãos, apresentamos àqueles que ainda não conhecem a essência da fé cristã? O mundo está perguntando: pode-se confiar na igreja? Responda sinceramente. O mundo tem razões para confiar na igreja. E o que eu chego à conclusão é que como nós respondemos é tão importante como o que responderemos. Não é só como eu vou responder, mas é o que eu vou responder. Não é só o que eu vou responder, mas como responderei. Durante esses 21 séculos, a igreja, o mundo vem dizendo, nós vamos dizendo para o mundo, a igreja, não só nós, a igreja vem dizendo para o mundo: reconheça os seus pecados, arrependa-se e creia no evangelho. Essa sempre foi a nossa militância. É por isso que eu estou no púlpito, é por isso que tem pastor de rede, é por isso que tem líder de pequeno grupo. Nós estamos dizendo isso há séculos, dizendo para que o mundo reconheça os pecados dele, dizer para as pessoas que elas se arrependam e creiam no evangelho, porque o evangelho traz qualidade de vida. Mas nesse primeiro decano do século 21, é o mundo que diz à igreja: enfrente seus pecados. É o mundo que diz para a igreja: arrependa-se e comece a ser a verdadeira igreja desse evangelho. Esse é o mundo que está pregando para nós. Nós, os cristãos, gabamos-nos de não nos envergonharmos do evangelho de Cristo, mas talvez seja o evangelho de Cristo que se envergonhe de nós. Talvez a força do evangelho tenha perdido a sua revitalidade, o seu vigor, porque a qualidade de vida que nós temos é tão vergonhosa que esse evangelho fica constrangido.
Por alguma razão, nosso testemunho, nosso estilo de vida não combina com a nossa mensagem. Algo está errado, queridos, quanto à integridade da igreja. Agora olhe para mim. Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando apenas da instituição. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Você do IFTO, você da UFT, você do shopping center, você da secretaria, você da empresa. Eu estou falando de você enquanto indivíduo que leva o nome de evangélico. A igreja acostumou-se a ouvir pessoas contestarem a mensagem do evangelho, porque essa mensagem é loucura para os perdidos. Mas hoje a situação ela é gritante, ela é embaraçosamente invertida, porque é um mensageiro que passou a ser suspeito. Nós caímos num descrédito. Quando as pessoas sabem que nós somos cristãos e somos evangélicos, significa que nós também passamos a fazer parte de um grupo de minoria, uma minoria que reivindica os seus direitos, assim como existe a minoria dos afrodescendentes, a minoria do LGBT, também tem a minoria gospel. Nós fizemos parte desses blocos. Tanto o nosso estilo de vida quanto o ministério perderam a credibilidade perante o mundo que esperava de nós uma mensagem de esperança, mas perderam a esperança quando viram o nosso estilo de vida. Sabe o que é que o mundo está dizendo para nós? Por que deveríamos escutar a igreja? A igreja não precisa de maquiagem, ela precisa sim de uma cirurgia. Pergunta ao mundo crítico: com que autoridade vocês cristãos pregam para nós sobre pecado e salvação, quando há pecado entre vocês e quando a salvação é relativizada? Ponham em ordem a sua própria casa, depois nós queiramos escutá-los. E isso me alegra muito quando a gente se depara com o gadareno liberto pelo Senhor Jesus. Ele está endemoniado, ele está oprimido, e de repente o Senhor o liberta. E quando o texto sagrado diz que ele ficou em sã consciência, quando ele recuperou a sua dignidade de vida, quando ele teve a restauração do seu caráter, quando Deus alinha a sua personalidade, ele decide ser seguidor de Cristo. O Senhor olha para ele e diz: não distancie a mensagem do exemplo. Vai para casa e conta aos teus tudo quanto Deus lhe fez. Você sabe por que o seu filho não quer Jesus? Porque ele não viu a transformação, a conversão dos seus princípios. Ele viu a sua mudança de religião, ele viu a veneração a um Deus, mas ele não viu na prática a mudança de mentalidade. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ei, minha casa, sua casa, minha cidade, sua cidade, meu país, seu país, eles estão acostumados com lendas, folclores, festas religiosas, mas eles querem muito mais. Eles querem uma resposta a um quadro de caos que se instalou, chamado crise nessa nação. Talvez nós não tenhamos a humildade de reconhecer de que nós somos uma igreja com as paredes danificadas, uma igreja que está com mofo, uma igreja que trabalha produzindo evento, mas ela é tolerante com o pecado. Se eu estou em pecado, mas eu estou mostrando produtividade. Vale a pena nós termos no nosso meio alguém trabalhando para o Senhor, mas que não mudou de vida. Vale a pena nós termos alguém envolvido na obra do Senhor, mas tem um caráter dúbio. Vale a pena ter alguém liderando para mostrar que nós crescemos, mas será que nós crescemos ou inchamos? Mudamos a estrutura, quebramos o paradigma de instituições, organizações e ministérios, porque achamos que essas instituições, esses ministérios estavam obsoletos, ultrapassados. Estabelecemos novos caminhos, mas a pergunta é: esses novos caminhos trouxeram maturidade para a igreja? Trouxeram consciência clara da nossa existência?
A crise da integridade envolve muito mais do que algumas pessoas acusadas de impropriedades morais e financeiras. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos. Eu estou em crise. Em crise com a qualidade demagoga e hipócrita que nós vivemos enquanto cristãos. Porque enquanto estamos aqui na celebração, eu estava ali sentado e pensando, se dependesse dessa celebração, nós seríamos arrebatados agora. Mas nós não vamos ser arrebatados, porque Deus está cansado das nossas festas solenes e das nossas falcatruas no dia a dia lá fora. A crise de integridade envolve toda a igreja, sabe por quê? Porque não somente os líderes se prostituíram, você se prostituiu. Você se prostituiu nas suas mentiras, você se prostituiu na forma como você gasta o dinheiro, você se prostituiu na relativização da educação dos seus filhos, na forma como você celebra contratos e parcerias. Você se prostituiu quando você usa tráfico de influência para ter benefício mais rápido e burlar a burocracia estabelecida dentro dessa sociedade. Você se prostituiu quando você não é autêntico e verdadeiro à luz da Bíblia, para não parecer uma pessoa retrógrada e chata. E eu não estou dizendo que as pessoas não pecaram, eu também não estou dizendo que é tudo um pecado, ao contrário. Eu estou pregando, e não estou pregando aqui sobre culpa coletiva, ou qualquer coisa que você queira definir. Eu quero enfatizar é que eu e você não podemos esquecer de que nós somos membros do corpo de Cristo, amém? E de que como membros do corpo de Cristo, nós não podemos esquecer que Ele é o cabeça, e que não é o pastor Valmir que é o cabeça, que os pastores desta igreja também estão dentro do mesmo pacote. Quando nós não choramos pelo pecado da nação, quando nós não choramos pelos nossos pecados, quando nós não temos a ousadia de nos despirmos diante da presença do Senhor, quando nós não entendemos que Ele nos chama pelo seu nome, para vivermos um relacionamento pessoal com Ele, e não vivermos apenas os axiomas da religião. Quero somente enfatizar, querido, que Deus nos chama para nós influenciarmos e não sermos influenciados. A igreja tem que resolver essa questão. O apóstolo Paulo diz: se um membro sofre, todos sofrem com ele. E quando nós entendemos esse conceito de sofrimento, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26 diz que quando um membro da igreja é honrado, com ele todos se regozijam. Gostemos ou não, todos nós estamos envolvidos na conjuntura nacional. Eu não me acho melhor do que uma pessoa que não é evangélica, e eu não me acho melhor do que você. Agora, o sofrimento de uma pessoa não evangélica é o meu sofrimento. A vitória de uma pessoa não evangélica é a minha vitória. A Bíblia diz, certa feita, eu tinha sofrido bastante com um camarada, mas ele me fez sofrer demais, e um dia caiu uma desgraça sobre a vida dele, e eu disse: nossa, está sofrendo. Minha esposa olhou para mim e disse: eu estou olhando um pouco de sabor na sua cara pelo sofrimento dele. Eu disse: não, mas ele está colhendo o que ele plantou. E ela disse: a Bíblia diz que quando o seu inimigo cair, quando o seu inimigo tropeçar, não se alegre com a derrota dele, porque Deus trará vingança sobre você. Nós não podemos nos alegrar com a derrota nem com a desgraça de ninguém. A tese desta reflexão é que o escândalo que está lá fora, ele também chegou aqui dentro. O mesmo escândalo que está lá fora tem chegado à igreja, e o sintoma dos problemas cruciais do mundo evangélico, problemas tão profundos e sérios que não serão resolvidos por medidas rápidas. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja não é formada de anjos. A igreja é formada de homens e mulheres. Eu e você, nós formamos a igreja. E se o mundo está imperfeito, e nós fazemos parte de que mundo? Do mesmo mundo. Por isso nós esperamos mudanças reais,
Mas as mudanças reais não virão com a eleição de Jair Bolsonaro à presidência. Quando você mudar, quando você decidir ser íntegro, quando você parar de ser um mentiroso, quando você parar de ser um larápio, quando você parar de passar a perna nos outros, quando você parar de ser um cavalo dentro de casa, quando você não negociar os princípios da palavra de Deus e for um homem e uma mulher de Deus dentro da sua casa, porque a mudança que Deus faz não é uma mudança da coletividade. Deus é o Deus da individualidade. Ele em você é a esperança da glória. Deus espera que eu e você tenhamos um relacionamento tão profícuo com Ele, que o mundo volte a acreditar que há esperança para o mundo, porque a igreja é formada de homens e mulheres que superaram a crise e vivem um relacionamento inegociável com Deus. Nós esperamos que o governo dê um jeito nesta nação, quando nós não somos capazes de dar nenhum jeito na nossa casa e na nossa vida. Pregar sobre integridade, nomear novos líderes, estabelecer padrões mais rígidos de responsabilidades financeiras, podem até ajudar, mas só irão ir atingir a superfície. A igreja, como falamos, não precisa de maquiagem, mas ela precisa de uma cirurgia. Deixa eu dizer algo para nós caminharmos aqui para o nosso pensamento. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, queridos, que eu sofri muito. Assisti pastores brigando em Facebook, membros da igreja desonrando o pastor, e pastores se permitirem serem desonrados em Facebook. Vi irmãos lutando pelo PT, outros lutando pelo Jair Bolsonaro, e eu perguntei, eu queria que eles brigassem tanto pela pregação do Evangelho. Se esse povo gastasse o tempo de oração pela essa nação, como passaram o tempo brigando por causa do partido A e partido B, nós não teríamos esse processo. Mas foi bom, porque a gente nessa situação viu qual é o nível de maturidade que a membresia da igreja tem. Ínfima, pequena. Nós somos como uma lata vazia que rola de escada abaixo. Fazemos muito barulho, mas temos pouco conteúdo. E por conta disto é que não houve mudança em Palmas, porque esse Bapa não fez diferença, porque a igreja não fez diferença, porque eu não fiz diferença, porque você não fez diferença, porque nós em nada somos diferentes daqueles que estão lá fora e que não adoram a Deus como nós adoramos. Porque nós adoramos como celebração, nós não adoramos como vida. E é estranho que esses escândalos que estão acontecendo em todos os segmentos do Brasil, numa época em que muitos cristãos se vangloriam da força e da popularidade do cristianismo conservador. Temos igrejas cheias, temos ministérios famosos, ministérios ricos, afinal. Temos casas, convenções, escritores renomados, pastores popstar, cantores que não perdem em nada para o mundo musical, produções cinematográficas fantásticas, serviços religiosos tremendos, universidades evangélicas, repartições públicas e escritórios com pessoas que propõem realizar culto. Gente do mundo gospel que antes era Zé Povinho, agora estão em programas de debate, entrevista. O YouTube nos ajudou muito. Mas apesar dessas e outras conquistas, a igreja de Jesus se tornou um opróbrio, uma piada. E eu não critico as pessoas e as organizações que promovem essas coisas, ao contrário. Mas a que preço nós ascendemos ao cenário social?
Preciso salientar que alguma dessas coisas erradas que acontecem, elas não são ruins, mas eu quero deixar uma frase para você refletir. Será que a popularidade, a nossa popularidade, ela não seja a causa da nossa fraqueza? Afinal, reputação e caráter são coisas bem diferentes. Parece que nossa mão direita não sabe o que faz a nossa esquerda. Você está me entendendo? Nessa série de sermões, talvez eu volte para a quadra 208 Sul e pare de falar que Deus vai te abençoar, que vai fazer isso e isso para você e lhe fazer pensar que a igreja de Jesus hoje, ela é um escândalo. Que a minha e a sua vida crescemos demais. Eu olhei para o louvor da nossa igreja, meninos novos, tecnologia moderna, crescemos numericamente, mas será que a nossa popularidade não nos enfraqueceu? Será que Sibapa, reputação, não afetou o nosso caráter de ser? Parece que nossa mão direita não sabe o que faz a nossa esquerda, e como resultado, nossa mensagem, nossos testemunhos acabaram nos dividindo. Por isso, queridos, Jesus, Ele está nos alertando nesse texto. Esqueça disso, querido. Antes de você ser cibapense, antes de você vir à igreja por causa do câncer, por causa da depressão, antes de você ter vindo à igreja e você se tornou cristão porque o seu casamento estava arrebentado, agora que Deus consertou o seu casamento, você acha que está tudo bem na sua vida. Talvez você tenha vindo para a igreja por causa da dor, por causa do sofrimento. Ok, seja forte que eu vou dizer para você. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Jesus curou 10 leprosos. 10. Os 10 foram andando e Jesus deu uma palavra e curou. Seja forte com o que eu vou dizer. Ele não precisa que você seja evangélico para Ele te curar. Ele cura também quem não é evangélico. Deus também restaura casamento de quem não é evangélico. Deus também dá bênção e promove quem não é evangélico. Deus não faz acepção. Deus não é o grupo da minoria. Deus é o Senhor de todos. E é por isso que Ele curou 10, mas um só voltou, porque queria relacionamento com Deus. E é por isso que Jesus, Ele está dizendo aqui: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, e assim resplandeça a vossa luz. Olhe para mim, querido, assim resplandeça a vossa luz diante do mundo. Oxalá Deus abra a nossa cabeça nessa noite, e nós façamos uma pergunta, um diagnóstico real. Eu resplandeço como testemunha de Jesus no mundo? Quais são os meus argumentos humanos ou bíblicos? Quais são os meus argumentos sobre a minha fé? Como é o meu planejamento de vida? Meu planejamento em todas as áreas. Resplandeça, não a minha, mas a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu conheço tanta gente católica que tem um estilo de vida melhor do que muitos de nós. Muita gente do candomblé que tem um estilo de vida melhor do que nós. Porque princípio a gente adquire na infância, ou adquire quando a gente aceita Cristo Jesus como Senhor. E quando nós vamos pensar sobre cristianismo, eu não posso pensar no cristianismo como religião. Porque se eu pensar no cristianismo como religião, eu prefiro virar ateu. Se eu pensar no cristianismo enquanto processo de desenvolvimento de fé numa sociedade capitalista, eu prefiro apostatar da fé.
Mas se eu precisar e pensar no cristianismo como estilo de vida, eu estou pensando que cristianismo é a arte de Deus em restaurar as paredes que foram danificadas na minha alma. Cristo precisa ser convidado por você para entrar na sua casa. Cristo precisa entrar na sua relação sexual com a sua esposa. Cristo precisa guardar você jovem na pureza, para que você não viva de maneira nenhuma a luxúria. Cristo precisa dar um norte na forma como você lida com o seu pensamento, sentimento e vontade. Cristo não pode estar apenas uma área da minha vida. Eu não posso departamentalizar a minha vida, a minha área sexual, a minha área acadêmica, a minha área financeira. Eu sou como um todo, alvo da misericórdia de Deus. E é por isso que nós precisamos pensar por que a igreja se tornou um escândalo e por que o evangelho de Cristo se envergonha de nós. Porque nós passamos a sermos religiosos. Vivemos uma religiosidade, colocamos a marcha no piloto automático e deixamos levar e achamos que realmente tudo vai bem. Parece que nós só fazemos uma leitura de como vai mal quando a nossa conta ela enfraquece, quando a doença chega, quando o problema familiar chega, e nós nos lembramos de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer para mim e para você é que todos nós cheguemos de forma confiante à presença daquele que é Senhor da nossa vida. Efésios capítulo 6 versículo 10 diz que só vou resplandecer nessa cidade, fazer diferença. E olha que eu vi muita gente inteligente no Facebook argumentando de forma filosófica, histórica, contra o governo atual em apologia do novo candidato. Beleza, mas isso não muda nada, nem muda ninguém. O que muda alguma coisa é quando você sabe que se Deus não mudar o coração do homem, não tem sistema nem instituição que vá mudar. E é por isso que Bill Hybels diz que a igreja local é a esperança do mundo. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 1 diz: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? O evangelho em mim, o evangelho em você. Deus quer restaurar a sua igreja. Qual igreja? Deus quer restaurar você, é a igreja dele. Ele quer restaurar a sua vida. E para Ele restaurar a sua vida, nós precisamos deixar com que Ele seja Senhor e Salvador do nosso viver. E é por isso que muitos estão doentes dentro da igreja. Nossos filhos não têm uma educação à luz da Bíblia. Nossas finanças não têm o toque da Bíblia. Nosso sexo não tem o toque da Bíblia. A forma como nós lidamos com a opinião do outro não tem o toque da Bíblia. Nós perdemos o respeito, perdemos a dignidade e acabamos perdendo também a essência do que é ser igreja. E é por isso que, como igreja, a gente não pode entender que isto aqui é igreja. Isto não é igreja. Eu não quero plagiar Jesus, mas ele estava dizendo assim: derrubem essa tenda, e em 3 dias eu levantarei um novo templo. Você é o templo do Senhor. E talvez você tenha perdido a sua fé. E sabe quem roubou a sua fé? O Instagram, o Twitter, o Facebook, as redes sociais. Quem roubou a sua fé? Tudo aquilo que tomou o lugar de Deus na sua vida, quando você se tornou religioso e esqueceu de gastar um tempo com aquele a quem você depositou o seu coração e a sua fé. Por isso eu quero terminar dizendo que a palavra do Senhor é simples para mim e para você, em provérbio: filho meu, dai-me o teu coração, porque onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Assim
resplandeça a luz de você diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém?